Boa noite, entrando ao vivo para mais uma live da Eleb. E estamos... Opa, a Catalina já chegou. Catalina, eu já te chamo aqui. Tá começando a receber as pessoas. Maíra, entra, eu não consigo te chamar, não sei por quê. Oi, Catalina, tudo bem? Márcia, como vai? Ver tudo. Começar que esse momento é muito tenso, sabe? Que sei. Ai, agora a Maíra chegou, a Entre. Sônia, e aí eu acho que a Grícia, quando entrar, ela ainda não entrou, a Grícia. Já convidei a Grícia. Então, boa noite a todos. Opa, tá aí a Sônia, muito bem. Então, a gente vai esperar a Grícia, e aí uma de vocês depois vai sair, a Grícia, isso. Grícia, você não aparece ainda porque eu não chamei. Você não aparece aqui no grupo para eu te chamar. Mas vamos começando a falar e aí depois a gente vai ver. Então, uma boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live, hoje bem especial, falando sobre a abordagem biográfica na instituição Ondina Lobo. Estamos recebendo a Catalina, a Mayra e a Sônia. E tem mais uma pessoa, a Grícia, que ela vai entrar daqui a pouco, porque eu acho que não é possível ter mais que 4 pessoas no Instagram. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bem. Queria que vocês falassem um pouquinho, se apresentassem. Antes eu nem me apresentei, olha. Eu sou a Márcia Lucena, eu tenho facilitado as lives da Eleb e a gente tem falado uma vez por mês, falando do processo do aconselhamento biográfico e do que cada um, né, como foi a experiência de cada um dentro desse processo. E hoje é bem especial porque é um trabalho que estas pessoas, essas mulheres estão fazendo numa instituição e para idosos. A gente ainda não tinha trabalhado esse tema, né, do aconselhamento biográfico assim com idosos, então bem especial a vinda de vocês, sejam bem-vindas mesmo, e bem especial para que as pessoas possam conhecer esse rico trabalho que vocês estão fazendo. E, Catalina, eu já vou te chamar para você se apresentar e já vou emendar com uma pergunta, porque eu não conhecia a instituição Ondina Lobo. Então, já vou te pedir para se apresentar e já engatar depois com essa pergunta, mas não precisa falar agora, tá? Só se apresenta. Tá bom. Eu sou Catalina Guijarro, eu tenho 58 anos, aconselhadora biográfica, recém-formada agora em janeiro de 2023. Sim, muito bem. Mayra, se apresenta para o grupo. Bom, eu sou a Maíra, sou conciliadora biográfica, formada no grupo 15. Eu e a Grícia somos irmãs biográficas, nós nos formamos juntas. E, bom, enfim, é isso. Eu acho que eu ia falar, continuar, mas tá bom. Tá. E você, Sônia? Bom, meu nome é Sônia, eu tenho 70 anos, sou aconselhadora biográfica, formada pela Eleb no grupo 17. Olha, que legal, que beleza. Muito bem, então vamos começar esse bate-papo.
vocês que estão nos assistindo, se tiverem alguma pergunta, manda aqui, né? Faz a pergunta aqui e a gente tenta, se der tempo, responder tudo. A Grícia falou que ela está com outro nome, por isso a gente não reconhece, então daqui a pouco, Grícia, a gente te chama. Muito bem, Catalina, o que é a instituição Ondina Lobo? Bom, a instituição Ondina Lobo, a gente chama ela carinhosamente de Casa Ondina Lobo, porque é um lar mesmo para idosos, né? E isso foi no começo do século passado, né? Algumas pessoas se reuniram e com a proposta, né, de um abrigo, né, de acolher idosos que não têm condições de estarem sós e principalmente que não têm condições financeiras de se manter. O nome Ondina Lobo é em homenagem a uma pessoa que nasceu no século XIX, né, em 1885, e faleceu em 1942. Essa senhora, Ondina Lobo, ela, então, já tinha um trabalho social e alguns do grupo dela, né, resolveram depois homenageá-la. Ela não participa, ela falece antes, né, com 57 anos, e biograficamente é bem importante porque, assim, a Casa Ondina Lobo começa a tomar forma em 1947. Uau! A inauguração é em 1950. Ou seja, depois de 3 anos, que para nós é bastante expressivo, né? Sim, o Bastante chegando, né? bastante significativo, né? No biográfico. E o porquê que, então, escolheram atender idosos? A Ondina Lobo tinha uma frase, né? Que mostrou um caminho. E caminho também, para nós, é muito significativo, não? Então, ela dizia assim, que ao choro de uma criança, todos socorrem, já ao sorriso de um velho, a todos afugenta. Então, ela estava mostrando já o desafio naquela época, antes mesmo da Casa Ondina Lobo existir, né, que o idoso fica abandonado, né, então é isso. A casa está em O choro de uma criança, eu vou escrever aqui, todos... Ao choro de uma criança, todos socorrem. Tá. Já ao sorriso de um velho, a todos afugenta. Porque, claro, você vê uma criança sorrindo, você também sorri, né? Ou então você fala, ai, que bonitinho, né? Enfim, isso é um sorriso. E quando a criança está chorando, todo mundo chega, ai, o que ele tem, né? Ai, coitadinho, ai, bonitinho, vem aqui com a titia, vem aqui com a mamãe. Enfim, né? Ou então, ai, que será que ele tem que está chorando, né? E aí o idoso, né? Ou nos termos de Ondina Lobo, que era o que se usava antigamente, né? O velho pode estar sorrindo e ninguém está nem aí. É como um rádio de botequim, né? Tá sempre ligadinho, mas ninguém dá bola, né? Enfim, é isso. E a Casa Ondina Lobo, então, está em Santo Amaro, né? Ela tem hoje mais ou menos 70, 72 idosos, agora não estou bem certa, né? É uma casa bastante grande, enfim, entre homens e mulheres. Claro, aí depois é setorizado, né? Onde os homens ficam e as mulheres também. É assim, ela tem uma capacidade para até 90 pessoas, mas, dado as condições financeiras, né, só consegue abrigar 70, 72, máximo 75 idosos. Bom, enfim, ela é considerada, né, utilidade pública federal, estadual e municipal. Está registrada na Secretaria de Estado, né, na Promoção Social e na Prefeitura do município. Está registrada. Mas os recursos vêm principalmente da iniciativa privada, né? E também de doações. Aí doações de alimentos, medicamentos, artigos de higiene, mas o que a Ondina Lobo recebe muito também é trabalho voluntariado em todas as áreas.
e aí onde nós entramos, né, como um trabalho voluntariado. Esse trabalho Enfim, é um trabalho voluntário, legal. E sim. Maíra, como começou esse trabalho? Desde quando vocês estão fazendo esse trabalho? Bom, acho que a Grícia também nessa hora pode estar junto com a gente, Eu não talvez. estou conseguindo. Grícia, dá um alô para mim, para que eu possa. Eu estou procurando, como você colocou, Maria Lourdes, mas eu não encontro aqui a Grícia. Não sei se Ela, você... eu acho que ela podia dar um oi aí, talvez. Enquanto isso, eu posso ir falando até ela aparecer. Aí, ó, MH Kruger. Ah, não, essa daí é outra Então, pessoa. Pode falar. Estou Maria como Maria Lourdes Lourdes, 3109, ela escreveu. mas eu não consigo identificar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vamos... Eu não consigo ver aqui. Ah, achei. Então, tá Então, bom. Tá bom, eu saio para que ela possa Catalina. entrar. Tá Tá? ótimo. Obrigada, Obrigada, eu Catalina. tô aqui, aí, metendo Tá. bedelho, hein? Tá Obrigada. ótimo. Tchau. Vai lá. Tchau, tchau. Bom, então, começou assim, a doutora Ariane, que é a médica responsável, médica geriatra, responsável pela instituição, né, pela parte médica da instituição, ela contatou o doutor Ronaldo para ver qual era a possibilidade de trabalho. Oi, Grícia, tudo bom, Oi, querida? oi, Grícia. Qual era a Que bom. possibilidade de trabalho com os idosos, porque tinha acabado de acabar a pandemia, né, de passar aquela grande onda da pandemia, e com isso eles tiveram muitas perdas, e essa relação das perdas para eles é algo muito dolorido, né? Então, a ideia e a proposta inicial da doutora Ariane foi como trabalhar ou ressignificar essa relação entre vida e morte dessas pessoas que estão presenciando isso o tempo todo. E assim, a situação estava bem difícil, né? Então, o doutor Ronaldo chamou, a gente montou uma proposta, logo e com a Grícia junto. Então, eu e a Grícia conversamos bastante e encontramos uma estrutura para trabalhar algo que fosse não olhar para a morte, como era a proposta, e sim ressignificar essas relações de vida, que faz parte do conteúdo do aconselhamento biográfico. Então, a gente partiu de duas premissas. A primeira era olhar essas relações com a vida, e através de todos dos principais conceitos biográficos mesmo, dos setênios e como isso funcionaria, e dos ritmos do ano. Festas cristãs ou ritmos do ano, que faz parte dessa relação com a vitalidade. Tá. Que a gente consegue levar para eles através, no nosso caso específico, através da arte. Porque isso também foi outra coisa aí. A gente se deparou com várias questões no período, né? Então, como trabalhar, com que trabalhar, e fisicamente em relação à estrutura mesmo, e fisicamente em relação às questões pessoais de cada um dos idosos, né? Então, por mobilidade, por deficiência visual, ou por questões auditivas, enfim. E aí a gente vai para cada encontro é um tema diferente, e cada encontro é um desafio diferente com relação a isso. Então, a gente foi buscando as alternativas, para encontrar algo que fosse dentro do trabalho artístico, e essa era uma grande premissa que o Dr. Ronaldo até trouxe. Ele falou, olha, eu acho que a melhor maneira de trabalhar com eles vai ser dentro da parte artística. Eu, como aconselhadora biográfica e finalizando a formação em terapia artística, teria essa base. A Grícia trazendo, principalmente, ela vai falar um pouco mais daqui a pouco, o trabalho dela de formação no aconselhamento biográfico foi falando a parte com os idosos, né? Então, ela fez esse trabalho já.
E a gente já tem um trabalho juntas, a gente já fez um outro trabalho juntos. Então, essa relação já acontecia antes. A Catalina entrou na sequência e depois veio a Sônia para somar o grupo. Então, aí a gente tem ganhado corpo e com isso a gente consegue atender, enfim, a gente com essas mudanças, né? Então a gente começou, como éramos poucos, então a gente atendia com uma pessoa e vários fazendo. Depois a gente foi trocando, conseguindo, conforme elas foram chegando, a gente foi conseguindo dar uma atenção mais individualizada. E temos grandes histórias com relação ao que se desenvolveu a partir daí. Legal. Grícia, se apresenta para o grupo e eu já vou emendar numa pergunta também. A Catalina tinha falado que tem 72 idosos, né, na casa. E aí, como é que vocês... como é essa escolha de quem vai participar? Como é feito isso? É em grupo, é individual? Conta um pouco dessa metodologia, né, que vocês estão desenvolvendo lá, com base, né, no aconselhamento. Então, boa noite a todos, obrigada pelo convite, para a gente é uma honra poder estar falando desse projeto. Eu também sou aconselhadora biográfica do Grupo 5 da ELEB, né, sou irmã da Maíra, biograficamente Grupo falando. 15. Grupo 15, eu falei, pô, eu estou ficando nervosa. Mas, então, como a Maíra tinha falado, eu já tinha feito o meu trabalho de formação com idosos. E dentro daquela proposta, né, de a gente conversar, explicar primeiro a entrevista, você conversa, vê se as pessoas têm interesse, explica o que é, e aí você monta um pequeno grupo, onde você traz lá, sei lá, o primeiro setênio, e as pessoas falam, um fala, os outros ouvem. E aí a gente começou, então, a fazer esse trabalho na Undina Lobo, mas esse formato não ocorreu. Porque quando a gente foi lá apresentar o projeto, tinha bastante pessoas, algumas se colocaram assim, interessadas, mas depois, na hora de chegar a fazer o trabalho concreto, a gente precisava ficar caçando as pessoas, sabe? E perguntando se elas queriam. Então, era meio difícil. Então, no começo vieram 2 pessoas, 3, no primeiro encontro, no outro veio também 3. E a gente foi percebendo que não dava para a gente trabalhar naquele formato de pequenos grupos, né? A gente tinha que... Cada um era um grupo, porque eles precisavam de um olhar, uma dedicação específica, né? Então, quando a Sônia e a Catalina juntou a gente, facilitou muito, porque a gente conseguiu dar essa melhor assistência, porque eles precisam realmente que a gente esteja lá. Tem um senhorzinho que no começo, ele não sabia nem segurar o giz. Então, a gente precisava mostrar, falar com eles. E para eles falarem alguma coisa, a gente precisa estar juntos, sabe? Sentadinho do lado, conversando. E eles vão contando e revelando coisas impressionantes. Aí eles falam, mas é nesse ambiente quase que individual. Essa semana nós estávamos lá, e aí eu estava dando atenção mais para uma pessoa, e aí a outra falou assim, você não dá atenção para mim, dá um pouquinho de atenção para mim também. Sabe? Não, então, dá para você guardar suas palavras para mim também? Então, sabe, é isso. Então, é meio mágico. Então, a gente nem sabe direito se tem dias que a gente teve vezes que a gente foi lá e nem deu para a gente trabalhar, porque às vezes é confuso. Mas a gente se adapta a essa realidade, porque apesar de a gente não mudar a vida dessas pessoas, elas estão lá, o destino está praticamente traçado naquele ambiente. Mas a gente leva um pouco de cor, um pouco de alegria. Essa semana, nesses 2 últimos encontros, nós trabalhamos a chama, a vela, e fizemos a árvore de Natal. A alegria que eles sentiram em fazer esse trabalho foi incrível, sabe? A gente sente, né? Ele se expressa, é uma alegria. Então, que legal. Acho que eu respondi a sua pergunta, eu não lembro mais. Sim. Então, tem um entusiasmo na fala de vocês, né, desse trabalho. Sônia, quando você entrou nesse trabalho e o que isso tem proporcionado a você? O que ganhos? Que a gente sabe que é um trabalho voluntário, que o ganho é de um outro nível, né? Que ganhos que você tem tido ao entrar nesse trabalho, ao estar aí? Bom, primeiro foi uma alegria estar com esse grupo, né?
de pessoas com perfis tão diferentes, né? Mas com esse objetivo comum de olhar para o processo de envelhecimento, né? Como um processo que pode ser muito rico, né? E com muitos, além dos desafios, né? Da própria senilidade, né? De ter desafios, de repente, de você ter a chama acesa, né? E esse projeto veio de encontro a um projeto meu antigo, e foi também o meu projeto de formação na ELEB. Meu projeto de formação na ELEB foi trabalho com 60 a mais, né? Não exatamente com idosos, né? Mas 60 a mais. E, na verdade, é muito interessante porque eu trabalho com pessoas da minha idade. Então, essa troca é muito legal, assim, eu já trabalhei com outros grupos, né, e com pessoas que tinham a mesma idade que eu, ou talvez até um pouco menos, né, então acho que isso é instigante dos dois lados, né, para mim, ao observar essas pessoas, como elas estão envelhecendo, e também reflexões que eu faço com relação à minha própria biografia. Então, com relação ao ganho, a gente tem uma gama enorme de possibilidades do autodesenvolvimento, como profissional e como um indivíduo mesmo, como esse eu se enriquece, né? O eu, aí, falando desse eu espiritual, né? Então, esse trabalho tem muitos desafios, né? Foi o que as meninas falaram, a gente dá um atendimento quase não, é 1 a 1, né? E aí a gente vai trocando, às vezes a gente está com um, e aí percebe que o outro está lá sozinho, aí você vai lá, atende o outro, aí vem. Então, é algo que, sim, muito orgânico, depende muito também da dinâmica do grupo, daquele dia, né? E tem dias que não adianta, você vai falar, a Grícia falou, a gente tem que caçar as pessoas, literalmente. Você vai lá atrás e fala, olha, fulano, hoje tem, vamos? E hoje não, eu estou com dor de ouvido, eu estou com dor na perna. Falei, e daí? Vai continuar doendo se você fizer atividade ou não? E às vezes elas desaceitam, às vezes esse voltar para dentro permanece. Então, às vezes a gente consegue olhar e as pessoas conseguem sair dessa, na verdade, é quase um círculo fechado, né? Eu estou com dor, eu estou aqui, eu estou, né, com um monte de coisas, mas ela própria perceber o que é possível fazer apesar de, né? Então, eu acho que a gente trabalha muito nessa linha, né? Legal. E, Maíra, você tinha comentado, quando a gente conversou um pouco sobre esse trabalho, que vocês também trabalham com a mandala, né? Com mandalas. Sim. O processo, porque quando a gente começou, como eu disse, a gente não sabia exatamente o que a gente ia encontrar. E a gente precisava de um ambiente seguro para que eles tivessem a condição de se expressar artisticamente. Então, e biograficamente mesmo falando, com muito cuidado, então a gente escolhe cada palavra que a gente vai falar, o que a gente vai levar e como a gente vai levar, e a gente tinha que também levar esse cuidado para essa representação artística. Então, obviamente, a gente não ia conseguir levar aquarela para fazer com que eles se espalhassem na aquarela, a gente não conseguiria levar argila, que é praticamente as coisas que a gente mais utiliza, né? E isso ficou, como trabalhar, eu falei, não, lógico, o ambiente mais seguro, dentro de todo esse processo, eu, por parte da terapia artística, também teria esses papéis maiores, essas coisas, mas a mandala é uma coisa mais fechada. Então, ela é um papel quadrado
com um formato circular central, né? Então, um círculo no meio, e isso é um ambiente, cognitivamente falando, um ambiente muito seguro para que essas pessoas pudessem se expressar. Não só para eles, para todo mundo, mas eles era algo que a gente teria isso como uma segurança. E no final das contas, a gente, esse processo das mandalas, eles foram acontecendo, e todos os módulos, todos os encontros, e a gente acabou conseguindo fazer uma leitura do processo, do acompanhamento terapêutico mesmo, de como isso se dá. Então, é muito interessante olhar para essas mandalas, ver como elas trazem cada um dos temas que são trazidos. Alguns ficam no tema, outros trazem só coisas que são especificamente desse mundo interno deles, eles replicam e replicam aquilo, mas como cada um está na sua situação, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante. E outra coisa importante também é que dos dados da doutora Ariane, que ela trouxe para a gente, que as pessoas que seguiram o grupo, né, porque faz 1 ano e alguns meses que a gente já está com o grupo, né, então as pessoas que seguiram o grupo com mais frequência foram menos aos ambulatórios, então tomam menos medicamentos e se encontram menos com os médicos, isso para eles é um grande presente, para eles médicos, dentro da estrutura e, claro, para os idosos também. Então, essas foram 2 coisas bem importantes, assim, a gente conseguir olhar essa estrutura interna deles através das mandalas, algo bem importante, de cada um dos temas que a gente traz, e esse dado ambulatorial, que ela traz, falando dessa questão da diminuição mesmo dos encontros com os médicos, né? E legal. Então quando eu fiquei com uma dúvida, você disse quando está com a mandala, você dá o papel quadrado, o círculo e um ponto. Não tem nenhuma forma. Eles que fazem a forma, né? Isso, nem tem o ponto, não tem o ponto. É só o papel que é quadrado, um papel quadrado branco, o círculo desenhado a grafite no centro do papel e só. E a partir disso, a gente traz o tema, a gente conversa e eles aplicam, enfim, criativamente, dentro do que eles têm dentro dessa capacidade interna de cada um, de colocar nessas imagens o que é importante. Então, como exemplo, tinha no nosso primeiro encontro, a gente teve uma senhora que ela falava que não sabia desenhar, que não conseguia, não sei o quê, e ela tinha tido uma questão, um AVC. Para ela foi muito difícil chegar onde a gente estava, que a gente até achar lugares mais adequados, também foi um outro tema, mas chegou, tal, e a gente começou a falar a respeito de como foi esse primeiro setênio, e a Grícia trouxe uma história de vida dela, muito legal, e ela se empolgou, e aí ela começou a contar a história dela, de vida, e aí ela fez o desenho da história, então ela nunca tinha ganhado um bolo na vida, e ela tinha vontade de ter um bolo, sempre teve, e a mãe dela fez um bolo grande para a quermesse na igreja, para o evento que tinha lá, e deu para o padre, só que como o aniversário era dela, ela recebeu o bolo, então era o maior bolo da mãe, e o bolo era da cor que ela queria, e quando ela lembrou daquilo, era uma senhora que estava muito fechada, muito ríspida, e quando ela lembrou daquela situação, ela ficou muito feliz. E ela desenhou o bolo, ela ficou muito feliz. A gente olha a imagem, percebe um monte de coisa, mas aquela imagem trouxe satisfação para ela. Então, eu até disse assim, olha, seria muito interessante se ela conseguisse pregar essa imagem em algum lugar lá dentro do ambiente em que ela fica. Porque ela ia olhar para a imagem e ia lembrar dessa satisfação. Então, isso é algo que é muito importante. Então, assim, o mundo foi bom naquele momento. Ela registrou esse mundo bom. E aí é isso que ela tem, né? Então, a gente tem muitos relatos desse nível para cada um dos eventos das épocas dos setênios. Muito interessante.
Legal, parabéns. E Grícia, o que nesse tempo marcou você com esse trabalho? Bom, O que você destaca, né? eu acho que para mim assim, eu já tenho trabalhado, né? Eu já tinha tido muita vivência com aquele outro grupo que eu trabalhei e foi muito bonito, porque eu olhava na carinha deles quando um falava, porque as histórias são tão trágicas. Eu me lembro que quando um falava, todos ficavam com os olhos arregalados, porque a história de cada um era pior que a do outro, né? Então isso é um negócio assim impressionante como essa compaixão, essa sensibilidade aparece. E aí, nesse grupo, né, um dos senhorinhos que ele fumava, parecia uma Maria Fumaça, que tinha, cada 10 minutos, um dia ele falou assim, no dia da finalização, eu disse, olha, era tão bom as nossas conversas, nossas prosas, que eu nem sentia vontade de fumar, né? Então, quanto esse ouvir é importante. Então, sabe, eu acho que eu li há pouco tempo, eu ouvi que todo mundo precisa ser ouvido, ser escutado. Então, esse escutar, eu acho que é importante. E a grande escola para mim mesmo foi a minha mãe, porque eu cuidei da minha mãe 5 anos, quando ela entrou num processo de degeneração senil, né, progressiva, e como que foi descobrir isso, né? Porque foi descobrir. A minha mãe, com 90 anos, ela viveu o feminino dela. Né? Ela se apaixonou, ela só queria ficar bonita. Então, quanto isso é bonito, né? Então, com a minha mãe eu tive essa vivência. Então, quando você olha para um idoso, sabe, você olhar que por detrás dessa pessoa tem um monte de história. Teve uma pessoa que contou um fato bastante trágico, né, da vida dela, e ela só conseguiu contar quando nós sentamos do lado dela e ela se sentiu segura. E depois dela ter colocado essa vivência difícil para ela chegou no último encontro que ela veio, porque depois ela não participou mais, ela falou assim, eu não quero fazer desenho, eu não quero pintar não é a minha coisa, eu quero me alfabetizar, eu quero catequizar. Então, verbalizar isso foi importante. O que a gente fez? A gente colocou para a doutora Ariane esse desejo, e talvez não só ela, como outras pessoas também. Então, eu acho que elas estão pensando nessa possibilidade, como colocar essa alfabetização. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente descobre coisas que a gente, né, que no dia a dia das pessoas que estão lá não consegue perceber. Nesse outro grupo que eu trabalhava, lá no outro abrigo, os homens, principalmente, sentiam vontade de comer uma comida que antigamente eles comiam. Aí a gente falou para o pessoal lá da direção, por que vocês, no dia do aniversário, eu sei que não dá para fazer o desejo de todo mundo, mas por que vocês não procuram, sabe, satisfazer um pequeno desejo, que isso para eles faz muita diferença, porque a gente tem desejo, não tem? Os idosos também têm, não é porque tu ficou velho deixou de ter vontade. Sim. Né? Então, para mim é isso que toca, né? Você descobrir, né, nesse processo o que falta para eles e o que dentro nessa condição a gente pode melhorar a vida deles. Legal. Quando a gente olha e fala em casa de repouso, né? Sempre tem uma imagem, né, de muitos idosos ali e que o quanto que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, é significativo, que é quase que olhar para ele. Eu estou aqui, né? Eu vejo você, né, nesse lugar, né? Isso. Como vocês, aí vocês já trouxeram como que essa vitalidade, né? essa saúde, digamos assim, por estar sendo visto, né? Tem chegado até a médica, né? Que trouxe essa resposta. Eles estão indo menos para o médico, né? Para uma consulta nesse lugar. Então, o quanto traz essa vitalidade, né? E veja algo tão que não requer uma grande elaboração em si, né? Mas é uma escuta, né? O que eu estou entendendo é muito mais a presença e a escuta,
E tem de vocês. e a presença e a escuta, e os dois viés importantes, né? De como a gente leva os trabalhos, então a importância de buscar poesia, música, verso, história, tudo que vai falar de cada período, mas a gente sempre busca algo que vai. Não é sempre a mesma coisa. Então, às vezes é verso, às vezes é poesia, às vezes é uma música, às vezes é a história, às vezes, e a relação com as épocas do ano também, que são. Isso eu acho que traz essa coisa que é bem importante do estar na Terra. Né? Então, fizemos a comemoração de Páscoa e com que, então, trouxemos uma história de Páscoa, as relações que eles trazem com essa capacidade de renovação. Então, biograficamente, também sendo localizado, então, biograficamente, o que essa renovação representava para eles, na época de Micael, então, o que essa decisão da espada do Micael, onde eles encontravam isso biograficamente, cada um na sua limitação. Às vezes eles chegam nisso, às vezes eles não chegam, mas só de encontrar isso, ou buscar a reprodução de alguma imagem, já é algo muito importante. E agora no Natal, essa questão da chama do Natal. Então, qual é o desejo que vocês têm quando as pessoas olharem o trabalho de vocês? O que vocês podem desejar para elas, né? Então, são relações que a gente traz ela e o mundo. Ela não é esquecida para o mundo. Ela e o mundo, o tempo inteiro. Então, vocês estão dentro do ritmo, vocês estão dentro da forma e vocês estão dentro dos seus processos biográficos. Riquíssimo, riquíssimo, parabéns. A Lari está dando aqui boa noite, o Ronaldo entrou dizendo que esse trabalho é muito importante. E realmente o que vocês estão trazendo, né, até aquece, né, o coração só de ouvir, né, vocês. Sônia, como que você, quando tem esse grupo e aí conta histórias, vocês estão sempre, esses trabalhos, eles vão ser apresentados? Como é esse lugar? Né, o trabalho deles, né? Como que eles fazem o trabalho, eles levam, ficam com vocês, como que eles têm alguma... como que é nesse dia a dia? Tá, então, ao final, né, do encontro, então a gente tem o cuidado de conversar com cada um, de ver título, ver o nome da pessoa, né? Depois a gente faz uma exposição onde para eles, né? Onde todos olham o seu trabalho, se reconhecem nesse trabalho, mas também vê o trabalho do outro, né? E por enquanto a gente tem guardado isso, né? Mas a gente tem muitas ideias do que fazer com esse material todo, né? E de dar visibilidade dentro da instituição do que é feito, né? E com relação à visibilidade, sempre quando a gente chega é o que a Grícia falou, a gente vai caçar as pessoas. E nesse caçar as pessoas, a gente passa por um lugar onde os que têm mais dificuldade, enfim, eles ficam num grande salão vendo TV. Mas aí a gente entra falando, bom dia, bom dia, bom dia. E muitos deles param para observar a gente. E a equipe de trabalho também, puxa, vocês chegaram e tal, vocês vão fazer pintura, vocês vão fazer arte. Então, também tem todo um trabalho nosso de construção do nosso espaço lá dentro, que ainda está né, se adaptando, se moldando. A gente não tem um lugar fixo ainda para ficar, né, e eu acho que isso é algo que a gente precisa conquistar, né, e com a própria direção do trabalho. Então, a gente já teve contato com a psicóloga, já tem muito contato com a médica, né? Tem algumas pessoas que nos acompanham nessa, como se desse um respaldo, né, e uma visibilidade e acreditando naquilo que é feito, né,
e proporcionando, de repente, espero que mais espaço e mais recurso para a gente. Eles têm uma sala lá que tem o espaço deles de artes, mas isso ainda a gente não tem acesso por enquanto, né? Mas é algo que a gente está batalhando para construir esses espaços, para construir essa visibilidade. Legal. Grícia, e as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, se quiserem ajudar, né, com doação, com alguma coisa, como que elas fazem para saber mais ou para que possam estar contribuindo para esse lindo trabalho? Olha, a Maíra acabou de criar um Instagram do nosso trabalho, não foi isso, Maíra? Foi. Ele chama Programa Biográfico para Idosos. Então, lá tem algumas... Biográfico para idosos. Isso. Então, lá tem algumas imagens, ele está sendo alimentado ainda, né? Porque, enfim, né? Não somos aquelas pessoas com tanta familiaridade, essa parte, assim, né? Mas ele está sendo alimentado ainda. Então, a gente vai colocar a Casa Ondina Lobo e como isso funciona lá dentro. Por enquanto, a gente tem algumas imagens dos nossos encontros e um pouquinho do que a gente tem feito, assim, umas sketchzinhas, né, falando a respeito do que está sendo feito. Então, lá é um lugar que vocês podem entrar em contato e também pelo e-mail, que também tem o mesmo nome, Programa Biográfico para Idosos. Né? Então, esses dois pontos são lugares que a gente pode, enfim, falar diretamente. Nós 4 temos acesso, nós 4, Ronaldo, isso é uma coisa aberta para a gente, e temos acesso a isso, e por aí. E qual é a necessidade maior de vocês para, assim, até para direcionar algumas das pessoas que estão, que podem contribuir? Qual é a maior necessidade de vocês? Só um minutinho antes, Márcia, desculpe. Eu acho que eu vou trocar com a Catalina, né? Eu tenho uma reunião agora e que eu tenho que abrir sala. Enfim. Tá. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Sônia. Obrigada por esse espaço. E obrigada, meninas, pela essa construção e desse grupo tão bacana. Tá bom? Ótimo. Eu já vou te chamar, Catalina. Tá. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom. bem. Então, eu especificamente para a organização da casa, eles têm, dentro da Casa Ondina Lobo, eles têm uma estrutura que recebe doações específicas lá. Sim. E nós, bom, toda a parte de material, por exemplo, fisicamente falando, material, eu consegui através de doação. Tá. Né? Então, todo o material que a gente tem usado hoje, eu consegui através de doação e que está acabando. Isso daí é uma coisa que a gente, não sei nem como, enfim, nem entramos nesse assunto ainda, que eu sei como vai ser. Não tem muita coisa, enfim, a gente precisa basicamente de papel e fita, porque as outras coisas são coisas que duram mesmo, que os lápis, giz, essas coisas duram e ficam, então mas essa parte de doação de papel também é outra coisa bem importante. A questão física do lugar, para o nosso caso e atuação, é espaço mesmo. Então, a gente não tem um lugar específico que a gente possa reservado, com cuidado, que a gente tenha como ouvi-los. Os lugares que às vezes isso aconteceu, estava com britadeira, porque eles estavam fazendo reforma, e isso é algo constante lá dentro. Então, fica, em algumas situações, bem difícil da gente conseguir estar com eles e deles, claramente, estar com a gente nessas situações. Então, assim, claro, o mundo ideal é ter um ambiente muito lindo e preservado. Agora, o quanto isso a gente consegue é muito relativo, né?
Então, eu acho que nesses âmbitos são, mas na instituição é uma coisa, no nosso âmbito prático é outra. E quanto mais, e assim, não sei, de estrutura física, de corpo, assim, pessoas para nos ajudar, por enquanto, a gente ainda não, eu acho que chegamos num tamanho bom. Provavelmente daqui a pouco precisaremos de mais pessoas, mas por enquanto estamos num tamanho bom, né? E mais aconselhadores biográficos vamos precisar se tiver mais engajamento. Legal. Então, os aconselhadores biográficos que têm interesse em participar e ajudar nesse lindo projeto, o que eles podem entrar em contato através da ELEB, ou até mesmo através dessa página que vocês estão desenvolvendo. Que legal, muito bom. Bom, a gente está chegando. Olha, eu falei para vocês que era rápido e a gente não ia perceber o quanto, né, que já está chegando a hora da gente encerrar. E aí eu queria passar para vocês se tem alguma coisa que vocês queiram mais, né? O que a gente não contemplou aqui, porque também é bem curto o espaço, mas o que vocês gostariam mais de abordar ou de ressaltar aqui nessa fala nossa. Posso falar? Pode. Então tá. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de falar sobre o que é o trabalho de um aconselhador biográfico, que abrange todas as áreas da vida de um indivíduo e todas as idades, né? É um trabalho muito gratificante. Fica o convite para quem quiser conhecer o aconselhamento biográfico, né? Que é rico, é transformador, exige movimento, né, da pessoa. E também um convite para quem quiser contribuir com a Casa Undina Lobo, né, aceitam qualquer tipo de doação, é importante, e para mim é um prazer, mais uma vez eu falo, né, é um prazer onde eu aprendo muito, né, os idosos nos ensinam, a mim tem ensinado muito, e as colegas, né, é um outro olhar, uma forma diferente de trabalhar, e assim, não existe aquilo, né, é tão vivo o aconselhamento biográfico, que tudo que você aprendeu ali, você fala, tudo bem, né, vou ali naquela apostila e vou fazer isso. Não, não é, é vivo, né, dá um grande embasamento, e depois, aí você vai para o mundo, é isso, né, obrigada. Legal, obrigada, Catalina. Posso falar ou você quer falar, Maíra, primeiro? Para mim, eu acho que eu já estava aposentada quando eu cheguei no biográfico, né? Eu já tinha lido Tomar a Vida nas Próprias Mãos em alemão, em alemão, e não tinha entendido que era uma formação. E quando isso chegou para mim, eu falo que a minha filha me trouxe a antroposofia e minha mãe me trouxe o biográfico. Porque quando eu ia para a Alemanha, né, porque eu tenho uma família na Alemanha, a minha mãe precisou de cuidados. E aí eu fiquei. E quando eu fiquei, eu fiz a formação. Então eu sempre falava, vamos fazer só a primeira fase, vou fazer só a segunda fase. E depois a terceira já nem perguntei e eu fiz. E ter feito a formação biográfica me colocou no meu caminho. Porque eu poderia dizer que é uma divisão, né, um divisor de águas, porque eu realmente encontrei aquilo que eu acho que nesse momento da minha vida eu quero fazer. Né? Então é muita gratidão pelo biográfico, por essas oportunidades, porque acho que sabe, a minha vida me conduziu a isso. Né? Eu tive uma escola dentro de casa e depois eu fui fazer a formação, fui por essa prática no mundo, e agora eu acho que eu não tenho, sabe, eu já estou nesse caminho, né, faz parte de mim, e é muito gratificante fazer esse trabalho, né, como as meninas já colocaram. Eu acho que, sabe, a gente sempre fala, olhar o que está por detrás das coisas, né, e você olhar para o idoso, o que essa alma teve, o que está por detrás desse ser
que viveu tanto tempo, e você imagina que muitas pessoas não tinham imaginado esse destino de estar numa casa de idoso, né? Sim. Mas estão lá, e eles estão lá, o ser humano tem essa capacidade de superação, então conviver, e como a Catalina falou, a gente aprende muito com eles, essa capacidade de superação, de aceitação, e vai, não tem como, né? Vocês podem revoltar ou você pode aceitar. E aí a gente vai vendo como que eles vão aceitando isso, né? Como a gente vai se transformando diante desse mundo que nos aparece, que você não pode mudar, né? Então é muito lindo isso. Eu sou muito feliz, grata por essa oportunidade de conhecer tanta gente e, sabe, ensina o tempo inteiro a gente. Legal. Muito obrigada, então, mais uma vez pelo convite. Obrigada, As meninas Cris. que eu acho que são minhas irmãs, mesmo a Catalina e a Sônia, que não são irmãs biográficas do mesmo grupo, mas são irmãs de aconselhamento biográfico, e principalmente esse projeto, né? Sim. E para mim, o que fica desse trabalho é assim, essa oportunidade mesmo, né, de encontrar essa pergunta foi algo muito importante. Então, o que a gente pode trazer para eles de novo e que não seja essa perspectiva de morte, né? Então, buscar um ressignificado para esse fenecer e buscar as relações de vida que eles trouxeram, que eles têm trazido para a gente, isso para mim é muito enriquecedor. Então, a minha pergunta é sempre, a minha história nessa relação de ir lá o tempo todo é sempre baseada nisso. O que eu posso levar de novo para eles, para ter a oportunidade, mais uma vez, e mais uma vez, de ressignificar todo esse processo do fenecimento, ressignificar toda essa estrutura de vida que a pessoa teve. Então, eu pauto todos os nossos encontros com essa pergunta como pano de fundo, assim. Legal. É muito interessante, muito importante ouvir o relato de vocês e ouvir a dinâmica desse trabalho, a construção que é feita, que como você diz, entre o ideal e o real, o que é possível fazer, né, nesse lugar. Porque quando se vem com a estrutura toda, né, bonitinha, setênio, tal, e aí entra na realidade, não é bem assim, né? E a vida é isso, né? Como é que eu ressignifico, reinvento, como é que eu trago o conteúdo todo diante dos desafios que vocês têm, de não ter um local, de não ter muitas vezes um material para fazer isso, mas tem o mais importante, me parece, que é esse brilho no olho que eu vejo em cada um de vocês, né? Esse sorriso, né? De trazer esse trabalho, parece que ilumina vocês. Eles estão recebendo, mas vocês estão também ganhando bastante, porque o semblante de vocês demonstra isso, né? A fala e esse entusiasmo com esse trabalho. Então, foi muito gratificante poder ouvir e conhecer mais a respeito da casa Ondina Lobo, aí, Catalina, que você trouxe esse lugar, né, da fala da Ondina Lobo, que eu não sabia, não conhecia também. Eu acredito que quem está nos escutando também não tenha conhecido. Então, muito obrigado. Quem quiser saber mais sobre o aconselhamento biográfico, esta live vai ficar gravada. Na página da ELEB tem várias lives, tem vários posts falando sobre o aconselhamento biográfico, o que é, como funciona. Se você tem essa curiosidade ou deseja fazer algo desse processo, entre em contato com a ELEB e aí quiser fazer essa formação, também o grupo está acontecendo, o grupo 21, mas já se começa a receber contatos, né, para uma próxima turma. Então, entra em contato e você vai saber, como a Grícia falou, né, é um trabalho que é o antes e o depois, né, um divisor de águas mesmo, né, na vida,
Eu também sinto isso. Para mim também foi um divisor de águas. E é isso, porque você olha para a sua história de vida. Né? Então, é um convite para quem quer também passar por esse divisor de águas, né, na vida. Muito obrigada, meninas. Uma boa noite para vocês, uma boa noite para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir aí para frente. E gratidão por lindo trabalho. Obrigada, boa Obrigada, noite. querida Márcia. Obrigada, meninas lindas. Até. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.